que é o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Esse curso é destinado àqueles coronéis que chegaram a um tal grau de desenvolvimento dentro das Forças Armadas que estão preparados para assessorar os altos escalões do Exército depois de conhecerem todos os problemas nacionais. Fica um ano na Praia Vermelha, exclusivamente dedicados a estudar os problemas brasileiros e internacionais. Como são escolhidos entre aqueles coronéis que demonstraram durante toda a sua carreira militar uma tendência à universalização de conhecimentos, é evidente que é um grupo selecionado, seleto, de onde normalmente saem os generais de brigada daquele ano. Vale dizer, são os militares preparados para terem um papel importante numa instituição que é uma instituição não de governo, mas do Estado. Leciono nesse curso há 30 anos. Há 30 anos considero-me um permanente admirador do nível daqueles 30 ou 30 e poucos coronéis. Tem sempre um capitão de mar e guerra da Marinha, um coronel da Aeronáutica, assistindo durante um ano palestras sobre problemas brasileiros e internacionais. Eu tenho uma visão de quem, estando em contato direto, não só nas exposições que faço sobre direito constitucional, sobre o papel da Constituição no Brasil, sobre a democracia, sobre a política, sobre a economia e sobre direito, eu tenho a impressão, quando dá o momento dos debates com os participantes, de que estamos com uma nota de intelectuais dentro do Exército. E são desses intelectuais que teremos a formação dos generais, todos eles, hoje no Brasil, com uma característica fundamental. Todos eles com um profundo respeito à Constituição brasileira. Mas as características maiores que eu sinto em todos aqueles coronéis que vão auxiliar o Exército nos altos escalões, hoje deles serão escolhidos aqueles que serão os generais de brigada daquele ano. Uma das características que mais me impressiona é exatamente o profundo respeito à Constituição. Quando se diz que devemos ser escravos do direito ao pactuado, eu diria que todos os militares do Brasil, hoje, com esta orientação do CPAEPS, porque a escola semelhante existe na Escola de Guerra Naval e na Escola de Aeronáutica, todos os participantes são escravos da Constituição. Isso deve dar uma tranquilidade a todos os brasileiros, que são militares formados na concepção de que o Brasil é um Estado democrático de direito, que a Constituição tem que ser sempre respeitada, que as Forças Armadas são um poder de estabilização da nação, de suporte dos outros três poderes, de garantia das instituições. E se nós examinarmos a Constituição, nós vamos verificar a importância da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, como da Escola de Guerra Naval, como da Escola da Aeronáutica. A importância reside no fato de que toda a nossa Constituição foi preparada para termos uma democracia garantida, inclusive, nas suas crises. A Constituição é dividida em 8 partes. Uma primeira diz respeito aos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito do Brasil e da harmonia entre poderes e o seu papel institucional.
o artigo 2º sobre os direitos individuais, políticos, de cidadania, direitos sociais. O título 3º sobre a federação e a administração pública. O título 4º sobre poderes. O título 6º sobre o sistema financeiro e os orçamentos, o sistema tributário e os orçamentos. O título 7º sobre a ordem econômica, o título 8º sobre a ordem social. Mas o título 5º é dedicado ao que nós chamamos, nós os constitucionalistas brasileiros, de regime constitucional das crises, constituído de 4 partes: Estado de sítio, de defesa, Forças Armadas e Segurança Pública. E temos como artigo nuclear desse título o artigo 142, que dá às Forças Armadas 3 funções: defesa da pátria, garantir as instituições e, a pedido de qualquer dos poderes, estabelecimento da lei e da ordem. Nunca para romper a lei e a ordem, mas para restabelecer um verdadeiro poder moderador que as Forças Armadas são. Por esta razão, esse curso, o CPAEX, foi criado exatamente para preparar aqueles que vão conduzir os destinos do Exército a terem uma visão de extrema relevância, uma visão democrática, de garantia dos poderes. Tanto é verdade que o curso surge em 89, um ano depois de promulgada a Constituição. Leciono desde 90 nesse curso. E este ano é o 30º ano em que aderi minhas aulas para a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, no curso do Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Entendo, pois, que devemos ter todos a consciência de que hoje as Forças Armadas, com essa concepção de todos os militares e todos aqueles que são formados no Exército em agulhas negras até chegar ao generalato, que são escravos da Constituição. E por defenderem a pátria, a palavra pátria aparece na Constituição quando se fala de Forças Armadas, por defenderem a pátria, são escravos da Constituição e por serem servidores do Estado, mais do que servidores de governo, eles estão para garantir a democracia e auxiliar, cada vez que chamados, o combate àquela chaga que sempre desmoronou os poderes, ou seja, a corrupção. Dizia o general Vilas Boas, no ano passado, que o Exército é um escravo da Constituição e tem profunda aversão à corrupção. É um instrumento de combate quando chamado à corrupção e ao crime organizado, como já vimos algumas vezes no país. Fora um trabalho extraordinário que faz nas fronteiras, em muitos lugares, os hospitais, as escolas de fronteiras, nas fronteiras do norte do país, sendo administrados exclusivamente por militares. Essa é a razão pela qual, como um velho professor de direito, advogado, há 84 anos, com alguns títulos acadêmicos, dados mais por generosidade à minha própria idade, tendo conquistado a cátedra na Universidade de Mackenzie e na Universidade do Minho, em Portugal, é evidente que eu me sinto extremamente honrado de, como um democrata, desde os bancos acadêmicos, que lutei sempre como conselheiro da Ordem, presidente do Instituto dos Advogados,
presidente de academias de direito, como conferencista no Brasil e fora, a favor do Estado Democrático de Direito, um lado, e por ser professor na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. E nesse curso, que prepara militares do mais alto nível no entre os coronéis do Exército para auxiliarem o país na defesa das instituições a viver a plenitude do regime democrático. Esta é a minha opinião sobre a escola e sobre o curso. E mais do que isto, esta é a minha grande honra, aos 84 anos, com 30 anos de aulas que dou na instituição, de continuar podendo, modestamente, contribuir para que se compreenda os fundamentos da Constituição brasileira. E mais do que isso, que é a Constituição que garante um Estado democrático de direito, que nós, advogados, pela arma exclusiva da palavra, sem nunca ter necessidade de utilizar incorreta e erroneamente outras armas que não a palavra, lutemos durante muitos anos e, com apoio de militares, conseguimos que voltássemos a ter um regime democrático, hoje pelos constituintes, definidos na Constituição, hoje os militares como um verdadeiro fiel da balança, como um poder moderador, um elemento garantidor da lei suprema e da democracia no país. Esta é a razão pela qual, gostosamente, com muita alegria, com muita honra, manifesto a minha posição de ser a escola de comando Estado-Maior do Exército, através do CPEC, uma verdadeira instituição, uma verdadeira escola da democracia neste país.